Como estão? Tudo bem? Eu espero que vocês lembrem que os arquivos do curso estão aqui no melhor curso de Python, no meu GitHub, está aqui o endereço, e aqui também mostra quando é que os vídeos serão lançados. Então tem aqui, por exemplo, que o vídeo, o último quando eu estou gravando, né, vai ser dia 28/5/2019, às 8 horas da noite. Pelo menos por enquanto estou lançando todos os vídeos, um vídeo por dia, às 8 horas da noite. Beleza? Estão todos aqui, espero que vocês deem estrelinha, eu espero que vocês curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, e é isso aí. Vamos lá. Nos vídeos anteriores eu falei sobre sequências imutáveis. Então são sequências, né, strings, tuplas, que quando você cria, elas não mudam de endereço, nem de hash. Hash também eu vou explicar mais pra frente. Tem algumas coisas, né, que eu vou citar, mas eu vou explicar mais pra frente. Que é para manter o ritmo do vídeo, para manter o ritmo do curso, para ser mais exato. Então, quando nós estamos falando sobre sequências mutáveis, começando agora por listas, não quer dizer que quando você cria esse objeto, cria essa lista, ela vai mudar de valor sem você fazer nada. Não. Quer dizer que aquele objeto ele muda de valor conforme você vai atualizando ele, conforme você for mexendo. Não é que ele muda do nada, você deixa ele lá parado, quando passa 2 horas ele muda de valor. Não. Ele muda conforme você vai mexendo. Ok? E como é que nós criamos listas? É de uma maneira muitíssimo difícil. Isso daqui já é uma lista. É uma lista vazia, mas é uma lista. Ah, você está mentindo, seu corno. Não estou não. É uma lista. Como vocês podem ver, usando a função type, eu retorno uma lista. E como é que eu coloco mais de um valor dentro dessa lista? Eu posso colocar, por exemplo, aqui. E eu vou separando que nem tupla. 5, 8. Eu tenho uma lista com 3 objetos. Ah, mas só que eu posso colocar mais de um tipo de valor. Vamos tratar por enquanto como valor, tá? São objetos, mas vamos tratar como valores. Eu posso colocar mais de um tipo de valor aqui dentro? Pode. Você pode colocar, por exemplo, um texto. E ele continua do mesmo jeito. Ele continua funcionando. Posso colocar, por exemplo, valores flutuantes. De ponto flutuante, ele continua funcionando normalmente. Ok? Por quê? Porque uma lista aqui no Python nada mais é que só um monte de ponteiros. É um vetor com um monte de ponteiros indicando para vários objetos. Para vários outros valores. Vamos considerar pelo menos assim. Ok? Então para isso que serve uma lista. Ah, por exemplo, se eu quiser selecionar esses valores. Selecionando valores. Se eu quiser selecionar esses valores, como é que eu faço? Primeiro de tudo, eu vou fazer o quê? Eu vou copiar essa lista, porque eu sou preguiçoso, e vou colocar numa variável chamada x. Não vou ficar me matando, pelo menos por enquanto, tá? Aqui, ó, pronto. Em questão de nomes, como a gente está tratando só de exemplos, eu só vou usar um nome bem simples, tá? Então, por exemplo, no x, se eu simplesmente só selecionar ele, ele vai voltar a lista inteira. Se eu quiser pegar, por exemplo, o primeiro endereço, começando pelo 0, não se esqueçam, eu consigo pegar. E aí, se eu pegar o tipo deste valor, vai ser inteiro. Se eu fizer deste daqui, vai ser texto. Se eu fizer desse daqui, vai ser de ponto flutuante, tá? Vai voltar um float. Então, tá. Eu posso pegar, por exemplo, 1, que é o segundo endereço. Aqui eu tenho 3, tenho 6. E se eu colocar, por exemplo, o número 6? Galerinha, toda vez que subir um erro, por mais linguiçante que ele for, é só você dar uma olhadinha no erro que está acontecendo. Ele vai mostrar aonde que está acontecendo o erro. Né? Às vezes pode ser que você esteja utilizando de bibliotecas e aí o erro vai desde lá de baixo para cima. Eu vou mostrar isso mais para frente. Mas você pode ver aqui, ó, index error. List index out of range. O que isso quer dizer? Ó, eu tenho do 1, tenho do 0 ao 5. Se você colocar o 6, não vai ter, seu tonto. Então preste atenção. É isso que quer dizer. Então, leia o erro. Você fala, ah, olha só, tá aqui, ó. A setinha inclusive está até mostrando. Então eu posso voltar aqui e colocar o 5, por exemplo. Aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4. 4, desculpa. Ele só vai ter o 4. É que eu estava confundindo ponto com vírgula, foi mal. Então 2 e 5, ele só vai do 0 ao 4. Se eu colocar 6, se eu colocar 213, não vai. Ah, beleza. E se eu quiser pegar, e se eu digitar isso daqui? Será que ele vai?
Ah, mas eu não tenho índice negativo. Ah, galera, é 11,42, vai ter cachorro latino. Beleza, índice negativo, será que tem? Tem. O que isso quer dizer? Quando a gente está tratando no Python, se a gente colocar um índice negativo, você vai estar pensando do valor de trás para frente. Então, menos 1 é qual? É esse. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Se eu vier aqui e rodar menos 5, ele vai botar 1. Ah, e se eu colocar menos 6? Você vai reclamar de novo, porque não existe menos 6. Beleza? Então você consegue pegar tanto de trás para frente, quanto de frente para trás. E se eu quiser pegar um intervalo de valores, eu posso fazer do mesmo jeito que eu coloco, do 0 ao 3, por exemplo. Ah, mas só voltou 3 valores. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente está tratando de seleção de intervalos no Python, nós estamos tratando que esse segundo valor, ele não entra, vamos dizer assim. Então quer dizer que se eu quero do 0 ao 2, coloco 0 ao 3. Esse terceiro ele é excluído, né? Então é daquele valor, é antes daquele valor para ser mais exato. Ok? Então se eu quiser pegar, por exemplo, do segundo valor até o quinto valor. Então, ó, segundo, terceiro, quarto, quinto. Exatamente isso. Ok? Pensa desse jeito. Então vamos lá. Já mostrei para vocês intervalos. Ah, objetos imutáveis para listas. Então nós conseguimos realmente transformar alguns objetos imutáveis e transformá-los em lista. Por exemplo, se eu pegar uma tupla aqui, 1, 4, 6, 7, 8. Eu tenho uma tupla. Se eu vier aqui e colocar aqui o type dele, ele é uma tupla. E se eu vier aqui e fizer isso? Dentro do list, ele volta como uma lista. Ele vai ser transformado numa lista. Ah, e se eu fizer isso daqui? Por exemplo, tem essa separação do list. E se eu fizer isso daqui? Vou copiar aqui a tupla e jogar aqui dentro. É diferente. Então eu tenho que usar a função list para transformar isso daqui em lista. Porque se eu simplesmente só colocar uma lista aqui com os colchetes e eu jogar a tupla aí dentro, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que no endereço 0 vai ter uma tupla. Tá? Então, se você quiser transformar uma sequência imutável em uma sequência mutável, que neste caso é uma lista, você tem que usar a função list. Não tem como. Ah, uma outra sequência imutável é um texto. Então, se eu vier aqui e eu colocar desse jeito, ele vai voltar uma lista que o endereço 0 é esse SID, blá blá blá. Mas se eu quiser transformar isso em uma sequência mutável, que neste caso é uma lista, então eu tenho que fazer como? Eu tenho que vir aqui e usar a função list. E aí ele vai passando de letra em letra e transforma numa lista. Tá? Então essa é a diferença. Tá, beleza. Agora a gente está falando sobre alterar valores. Como que a gente altera os valores na lista? Então, por exemplo, eu tenho aqui o x. Beleza? O x eu tenho esses determinados valores. E se eu quiser usar essa função, por exemplo, pop, e eu colocar, por exemplo, 3. Ele faz o quê? Ele tira esse valor da lista, ele modifica. Veja que eu usando uma função, eu modifiquei os valores, neste caso, a quantidade de valores internos da minha lista. Então o pop, ele realmente modifica a minha lista. Lembra quando eu estava tratando sobre sequências imutáveis e não mudava? Então aqui eu mudo. Ah, e se eu quiser atribuir algum valor aqui, eu vou colocar x.append. Então eu estou adicionando mais um valor. Por exemplo, eu vou colocar, sei lá, churros. Eu rodei. Se eu rodar aqui de novo, ele vai inserir o valor churros. Então eu tenho novamente 5 objetos aqui dentro. E se eu só quiser remover sem retornar, por exemplo, o pop ele pega o valor e retorna para você. Você pode atribuir em algum outro canto. Se eu quiser simplesmente só remover, x.remove, e eu coloco qual é o índice que eu quero remover. Por exemplo, eu quero remover o 0. Opa, x.remove, foi mal. Então está falando aqui, ó, xpop tal, xremove. List remove x, x não é uma lista. Ah, x não está na lista, desculpa. É que aqui você tem que jogar qual valor que você quer remover. Não o índice, você tem que jogar qualquer valor. Então 1, que era o primeiro, se eu rodar, ele não está mais, tá? O x não retorna valor, o remove não retorna valor, o remove simplesmente só remove, tá? E agora eu tenho algumas funções que eu posso usar na lista.
Então eu vou criar aqui uma outra lista antes. Então eu vou criar, por exemplo, a lista Y e eu vou colocar alguns valores. 1, 2, 4, 5, 8, 9. Só isso, tá? Então, se eu usar a função len na minha lista Y, eu retorno qual que é a... Opa, desculpa que eu esqueci de rodar. Qual que é a quantidade de objetos que tem dentro da minha lista. Neste caso são 6. Ok? Se eu quiser saber qual que é o menor, min y, eu vejo qual que é o menor, que neste caso é 1. Se eu quiser saber qual que é o maior valor, max de y, eu vejo qual que é o maior valor, que neste caso é o 9. Veja que aqui a gente está tratando de uma lista heterogênea, né? Então homogênea, desculpa. Ela é dos mesmos valores, né? Eu poderia colocar um ponto flutuante aqui, mas enfim. Se eu quiser somar a quantidade, sum de x, de y neste caso, desculpa. E aqui eu comentei, então não vai rodar. Sum de y. Então aqui eu tenho 29. 1 mais 2, mais 4, mais 5, mais 8, mais 9, dá 29. Beleza? E se eu quisesse fazer um sum de x, ele dá erro. Por quê? Porque tem um string ali dentro. Ele tenta converter para número, mas como é um texto, tipo, com letras, inclusive, ele não consegue converter, e daí dá erro. Tá? Quando a gente está tratando de sum, de max, de min, tem que ser uma lista homogênea, tem que ser os mesmos elementos, ou pelo menos parecidos, inteiros, com floats e assim por diante. Ok? Caso vocês queiram ver mais coisas, tem aqui na documentação do Python. Não se esqueçam, vocês têm que ver a documentação. Google também ajuda muito. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Desculpa pelo vídeo ter ficado longo, mas eu queria fazer um vídeo só sem ficar enrolando e enchendo linguiça com vocês. Beleza? Não se esqueçam, curtam, compartilha o vídeo, curta o canal, vem aqui no GitHub e faça tudo o que tem a fazer e me ajuda. Me deixem rico. Beleza? Beijos na bundinha flácida de vocês e até mais.